Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que é urgente: a violência de gênero no Brasil. A ideia aqui é olhar para alguns casos emblemáticos que chocaram o país, mas por três lentes diferentes: a do direito, a da psicanálise e a sociocultural. Tudo isso para a gente entender a evolução, que é bem complexa, dessa luta. E vamos começar colocando os pingos nos is. Feminicídio não é, nunca foi e nunca será crime passional. Sabe, por muito tempo, essa ideia serviu para romantizar, para quase justificar o controle e a posse sobre a vida de uma mulher. É fundamental que a gente abandone esse termo de uma vez por todas. A definição correta, que inclusive está na lei, é essa aqui. Feminicídio é um crime que acontece por ódio ao feminino. É pelo desejo de controle, de posse, ou como uma punição quando a mulher simplesmente ousa ser dona de si. A lei de 2015 finalmente deu nome e qualificou essa violência. Mas olha, para chegar até essa lei, o caminho foi longo, viu? E muito doloroso. Vamos dar uma olhada na história para entender como o nosso sistema jurídico tratava as mulheres. A linha do tempo mostra tudo. A mulher já foi vista como propriedade, depois como um objeto que carregava a honra do homem. Por um bom tempo, foi tratada como um sujeito frágil que precisava de tutela. Foi só com a Lei Maria da Penha que ela passou a ser vista como sujeito de direitos. E, com a lei do feminicídio, a sociedade começou a entender que ela é vítima de um crime estrutural e não um ato isolado, sabe? E essa mudança na lei não aconteceu do nada num vácuo. Ela foi empurrada, impulsionada por casos que escancararam a brutalidade da violência de gênero de um jeito que a sociedade não podia mais ignorar. O caso da Ângela Diniz, lá em 1976, é um marco. O assassino dela foi absolvido no primeiro julgamento e a tese era a legítima defesa da honra. Acredita? A indignação popular foi tão, mas tão grande que forçou um novo julgamento e aí sim veio a condenação. Foi ali que começou a ruir essa justificativa absurda para matar uma mulher. Décadas depois, o caso da Eloá Pimentel trouxe a violência para dentro da sala de casa, ao vivo. Aquele sequestro televisionado mostrou para todo mundo o desespero de um agressor que não aceita o fim, que tenta, de uma forma doentil, congelar a mulher no tempo e no espaço que ele acha que controla. Já o caso Elisa Samúdio revela uma outra face terrível do problema. E a psicanálise ajuda a gente a entender o conceito do corpo apagado. Nesse caso, a mulher, depois de cumprir uma função para o narcisismo do agressor, se torna completamente descartável, a ponto de a própria existência física dela ser negada, eliminada. E mais recentemente, o caso Tatiane Spitzner. Ali, as câmeras de segurança não deixaram dúvida. Elas registraram de forma incontestável o ciclo da violência todinho. O controle, a humilhação em público, a agressão física e, por fim, o assassinato. O padrão ficou visível para todo mundo ver. Todos esses casos, eles têm um elemento em comum, um padrão que se repete. É o que a psicologia chama de ciclo da violência. Ele é quase como um réu invisível em muitos desses processos. E como funciona esse ciclo? Bom, ele começa com a idealização, aquela fase da lua de mel, sabe? Depois vem o controle, que começa sutil e vai escalando para a humilhação, para a ameaça e então para a agressão física. Logo em seguida vem o quê? O pedido de perdão, as promessas de que tudo vai mudar. E aí, o ciclo recomeça. É essa repetição que prende a vítima. Mas afinal, qual é a raiz disso tudo? O que lá no fundo o agressor não suporta a ponto de chegar a matar? O ponto central não é o ciúme, não é a traição. A psicanálise aponta que a violência explode quando a mulher deixa de cumprir o que se chama de função narcísica, ou seja, quando ela para de ser um espelho que reflete só o que o agressor quer ver. No momento em que ela afirma a própria identidade, a própria autonomia, o espelho quebra. E aí, ele ataca. Diante de uma realidade tão brutal, a lei precisou mudar. Vamos entender agora as duas leis que representaram uma verdadeira revolução no jeito como o Brasil lida com a violência de gênero. A mudança de paradigma foi total. Aquilo que antes era jogado para debaixo do tapete como um problema doméstico, um crime individual, passou a ser tratado como o que realmente é: uma violação de direitos humanos e um crime político. Um problema de toda a sociedade. A Lei Maria da Penha foi a grande responsável por essa virada. Ela basicamente disse: olha, isso não é um problema do casal, é um problema do Estado. Ela tirou a mulher daquele papel de cúmplice ou de participante de um drama privado e a colocou na posição de sujeito de direitos humanos. Alguém que merece e deve ter a proteção do poder público.
E a lei do feminicídio foi ainda mais longe. Ela mandou uma mensagem muito clara para o Estado e para a sociedade, dizendo que matar uma mulher pelo fato de ela ser mulher não é um ato isolado de um indivíduo descontrolado. Não, é um crime político. É a manifestação final de uma estrutura social desigual que autoriza e banaliza a violência contra as mulheres. E isso nos leva a uma conclusão muito forte. A violência não começa no ato físico, no tiro, na facada. A semente do feminicídio está no nosso imaginário coletivo. Está nas piadas, nas ideias de posse, na cultura que diz que o corpo da mulher não pertence a ela mesma. A reflexão final é que toda essa evolução jurídica de consciência, ela só foi possível por um motivo. Porque as mulheres, tanto as vítimas quanto as ativistas, romperam o silêncio. A coragem de falar foi e continua sendo a grande força que transforma a lei e a sociedade.